A nossa empresa, um ponto que eu acho que foi fundamental foi escolher meu público-alvo, escolher meu nicho. Eu não estava falando para todo mundo sobre o meu negócio, eu não estava falando para todos os públicos, homens, mulheres e crianças, idosos. Não, eu escolhi, eu vou tratar com emagrecimento, eu vou cuidar de pessoas, vou tratar obesidade, sobrepeso e vou focar muito em fazer isso da melhor forma possível, um emagrecimento saudável, sem sacrifícios extremos, que a pessoa consiga ter qualidade de vida e alta performance. Então, ter foco, eu acho que é fundamental. Não só o foco do que você quer fazer, do trabalho que você quer entregar, mas fazer isso com muita excelência, com muita qualidade. E no início eu não tinha muitos pacientes. Eu abria a clínica e às vezes eu tinha um paciente no dia, mas eu oferecia para ele a melhor consulta da vida dele. Ele saía de lá completamente encantado com o que eu estava oferecendo para ele. E não tem como dar errado desse jeito. Quando você oferece de coração, é genuíno, você está querendo ver o bem, o melhor daquela pessoa, ela vai receber isso e vai te trazer outras pessoas. E isso foi uma consequência. Foi assim que a clínica foi crescendo. Então, o foco foi muito importante, mas planejamento também é importante também. Seja muito bem-vindo a mais um Psicologia e Negócios podcast. Eu sou o Romani e nesse episódio de hoje nós vamos falar com pessoas que têm especialidade tanto na área da saúde quanto na área de negócios. Nesse podcast nós falamos muito sobre mentalidade, sobre psicologia, sobre negócios e hoje estou com esses convidados especiais. Sejam muito bem-vindos, César, Lorena, essas pessoas que vêm dessa área de saúde com negócios. E se apresenta um pouquinho para o pessoal. Bom dia, Romani. Ai, não fala bom dia, né? Tá tranquilo. Mas, um primeiro corte. Obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje, poder agregar um pouquinho para o seu canal e para o seu público. Eu sou Lorena Balestra, eu sou médica, sou de Goiás, lá do interior, sou casada com César, tenho um filho de 5 anos, Teodoro, e aqui em São Paulo, atualmente a gente mora há 7 anos e tem uma clínica, o Núcleo LB, uma clínica de múltiplas especialidades. E a clínica, na minha parte, eu sou especialista em emagrecimento saudável, sem sacrifícios extremos e alta performance. E na clínica a gente trabalha muito com as tecnologias. Eu sou apaixonada por inovações e tecnologias, sempre para trazer o melhor para os nossos pacientes, que eles tenham uma transformação verdadeira na sua vida com muita saúde. Legal. E César, você foi... Bacana. Obrigado pelo convite, Romani, um prazer estar aqui. Bom, me chamo César, sou o gestor, então, desse negócio, desse projeto que a Lorena, que a doutora Lorena criou, né? E venho de uma área de empresas, de corporações, de grandes corporações, trabalhei 22 anos em grandes corporações e decidimos unir forças para a gente crescer o nosso projeto da clínica. E eu, como gestor, como administrador, trago toda essa operação financeira, administrativa, comercial, RH, coordeno toda essa parte para deixar realmente que a Lorena tenha foco, principalmente na medicina. Mas, apesar disso, é uma mulher com uma visão incrível de negócios. Então, somos duas pessoas com personalidades e visões diferentes, mas muito complementares. Então, deu muito certo esse casamento na pessoa física e na pessoa jurídica. Coisa boa. E legal que complementaram bem. Mas, agora entendendo um pouquinho, eu quero que vocês falem um pouquinho da trajetória, de como foi a construção da clínica. Eu sei que vocês passaram por uma reforma e, ao mesmo tempo... Compartilhe um pouco dos resultados que vocês já vêm conquistando e a ambição, a visão, o que vocês pretendem realizar a partir de então? A clínica, ela surgiu num desejo de ter mais tempo para minha família e um desejo de ter mais tempo para o meu filho. Quando eu comecei um atendimento ainda online, na pandemia, eu fui sentindo a necessidade que as pessoas estavam naquele momento de buscar por mais qualidade de vida, mais saúde. Estava muita gente com medo da morte, muita gente com medo de ficar doente por conta do vírus. E eu vi ali uma possibilidade de retomar os atendimentos em clínica, porque até então eu estava trabalhando em hospital e eu não queria continuar naquela rotina que é muito desgastante trabalhar em hospital, 12 horas, eu saía muito cedo, chegava muito tarde.
ficava muito tempo sem ver meu filho e ele tinha só 1 ano. Então, isso foi um desejo imenso de mudar de vida e ter mais qualidade de vida para nossa saúde, nossa família e nossa casa. E quando a gente abriu a primeira clínica com 37 metros quadrados, a gente viu que no primeiro mês já deu muito certo. As pessoas saíram da pandemia realmente querendo se cuidar. E aí a gente foi trabalhando para estruturar muito bem os nossos processos, os nossos fluxos dentro da clínica, colocar em ação todo o que eu queria, todos os protocolos para os pacientes, e eles foram aderindo cada vez mais. Em pouco tempo, em menos de 6 meses que a gente estava lá, depois de uma reforma no ambiente todo, eu senti necessidade que a gente precisava aumentar, que a gente precisava expandir e ter outras especialidades agregadas dentro da clínica. E gerou um certo tumulto. Como assim? Acabamos de chegar, você já quer sair? E fomos trabalhando durante um pouco mais de 1 ano e meio para estruturar e sair para um outro espaço maior. Que foi quando nós nos conhecemos e a gente estava já há quase 1 ano em obra para esse novo espaço maior. Fomos para um espaço aí de quase 170 metros quadrados, que possibilita ter esses outros profissionais, ginecologista, dermatologista, ou nutricionista e outros profissionais, outras especialidades que estão vindo para agregar no atendimento dentro da clínica. Legal. Compartilhe um pouquinho da sua visão, do que você... Compactuando de tudo isso que a Lorena falou, mas um ponto que eu acho importante sempre mencionar é que esse crescimento que a gente teve, ele não foi simplesmente orgânico, né? Houve uma série de desenvolvimentos por trás disso. Então, a Lorena constantemente fazendo cursos, especializações, participando de eventos, congressos, nós aqui buscando também cada vez mais especialidades, conhecimentos em gestão, trocando experiências com outras empresas, com outros médicos, para a gente trazer o que é de melhor que tem no mercado, adaptando ao que a gente entende como sendo a nossa cara, a nossa personalidade. Muito desenvolvimento mental. Eu acho que isso foi um grande fator que nos proporcionou chegarmos onde estamos, porque a nossa história, a nossa criação, ela é feita de muitos vícios, de muitos bloqueios, de muitos medos, né? E quando a gente começa a entender esses medos, quando a gente começa a entender como trabalhar, né, a vencer essas barreiras, o mundo se abre. E aí quando a gente entendeu que muitos dos nossos medos, nossos receios eram simples obstáculos que a gente podia vencer, a gente começou a enxergar o negócio de uma outra maneira. Então foi muito legal. E fala um pouquinho, qual a ambição de vocês? A ambição é onde vocês querem chegar, o que vocês desejam construir? Bom, eu digo que nós temos o bichinho do empreendedorismo, ele picou a gente gostou muito disso. E a gente tem uma visão hoje muito aprofundada em crescer os nossos negócios, em ramificar os nossos negócios, né? Então, o primeiro projeto, esse sonho que a Lorena criou, foi um primeiro passo. Surgiram já outros negócios, né? Vou deixar que a Lorena trabalhe um pouquinho mais em cima deles, mas a gente constituiu já uma empresa de suplementos alimentar que vem para agregar todo o atendimento da Lorena. Recebi aqui, de presente, teve esse detox, suplementos alimentares. Nutrim Detox. E aqui, 2 potinhos, achei interessante isso daqui. Exatamente. E a Inside Experience, que é uma empresa focada inicialmente também para a área da saúde, mas trazendo a tecnologia agregada. É uma empresa onde a gente digitaliza o ambiente real e físico para o digital. A gente consegue construir toda uma ambientação da clínica, trazendo para o digital, imputando conteúdos, trazendo conhecimento. Então, esse foi um start. É muito interessante a sua pergunta, Romani, porque quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente só quer ser médico. A gente quer trabalhar, começar a atuar, porque a gente demora muito para conseguir começar a trabalhar realmente. Então, são 6 anos de faculdade, mais as especializações, mais pós-graduações. E até meu filho nascer, eu só queria ser médica, depois esposa, mãe, aquela tranquilidade.
Mas aí veio o bichinho do empreendedorismo e por muito tempo eu falava, não, mas isso não é para mim. Eu sou médica, eu não sou empreendedora. Até que depois de muita terapia, muita conversa, muito entendimento, muitos cursos, atualizações, fui muito para a área da gestão, entender como que funciona esse universo de empreender e vi que eu posso ser uma médica empreendedora e gosto muito desse meu lado empreendedora, gosto muito de estar à frente de novos negócios e ter ali uma visão de sonhar um pouco e tem o César do outro lado para me puxar um pouquinho para a realidade, me mostrar todos os fluxos e processos e tabelas, mas é muito gostoso ver que eu posso ser muito mais do que a médica que leva muita saúde e qualidade de vida e transforma a vida das pessoas, mas eu empreendo por trás disso tudo, para que a minha empresa seja muito saudável e ela não morra com o meu sonho. Então, isso foi muito legal descobrir nesses últimos 5 anos. E agora, vamos pegar um pouquinho aqui, imaginando, tem muitos psicólogos, tem médicos que nos assistem, empresários, esse ponto de montar a clínica, deixar de... Fala um pouquinho de como foi esse processo de falar, nossa, vamos montar... Porque no início, eu estou imaginando... Talvez dá um pouquinho daquele frio na barriga. Se eu investir, se depois não der certo, se os pacientes não chegarem, como compartilhe um pouco, né? Esse início, ele foi o meu salto de fé. Eu tinha que sair do que eu estava fazendo, porque eu estava muito insatisfeita com a medicina que eu exercia dentro de pronto-socorro, dentro de UBS, não estava feliz com aquilo. E eu só tinha essa chance, ou vai dar certo, e foi meu salto da fé. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e montei a clínica. Não acho que isso vai dar certo para todo mundo, é meio arriscado, mas eu tinha uma segurança emocional. Se der errado, eu volto e faço o que eu estou fazendo. O que eu faço é bem feito, mas eu vou fazer muito melhor algo que eu gosto mais. E por isso eu fui sem medo, me joguei e falei, vai dar certo, é a única opção que eu tenho. E realmente deu certo, graças a Deus, ao apoio que eu tinha em casa, a toda a estrutura que o César proporcionava para eu conseguir estudar e fazer tudo que eu estava propondo a fazer. Mas tem uma questão também que é o planejamento. Depois que eu me vi com a clínica pronta, funcionando, eu entendi que eu continuava dependendo das minhas horas para ganhar dinheiro. Eu precisava trabalhar, autônomo para ter aquela renda que eu desejava. Atingir uma renda muito superior ao que eu tinha trabalhando em pronto-socorro, em UBS, mas eu vi que eu poderia ir um pouco além, que eu tinha que parar de vender as minhas horas. E foi aí que surgiu a ideia de que vamos expandir a clínica e agregar outros profissionais dentro dela. Legal. E aqui, vamos pegar aqui esse ponto. O que você acredita que são pontos chaves para a pessoa não fazer Vou dar um exemplo simples. Às vezes a pessoa saiu da faculdade, ele não tem experiência de atendimento, ele vai nem de atendimento, nem de empreender. Uhum. E aí ele pensa, eu tenho dinheiro aqui, eu vou montar uma clínica. E às vezes monta e dá errado, fala, por que deu errado? Ou os pacientes não vêm, eu tenho uma boa formação, às vezes formei na USP ou o que for. Fala um pouquinho, o que você acredita que ajudou, foram pontos essenciais aí que falou, nossa, acredito que isso fez mais ter possibilidade de dar certo. Na nossa empresa, um ponto que eu acho que foi fundamental foi escolher meu público-alvo, escolher meu nicho. Eu não estava falando para todo mundo sobre o meu negócio, eu não estava falando para todos os públicos, homens, mulheres e crianças, idosos, não, eu escolhi, eu vou tratar com emagrecimento, eu vou cuidar de pessoas, vou tratar obesidade, sobrepeso e vou focar muito em fazer isso da melhor forma possível, um emagrecimento saudável, sem sacrifícios extremos, que a pessoa consiga ter qualidade de vida e alta performance. Então, ter foco, eu acho que é fundamental. Não só o foco do que você quer fazer, do trabalho que você quer entregar, mas fazer isso com muita excelência, com muita qualidade. E no início eu não tinha muitos pacientes. Eu abria a clínica e às vezes eu tinha um paciente no dia, mas eu oferecia para ele a melhor consulta da vida dele. Ele saía de lá completamente encantado com o que eu estava oferecendo para ele. E não tem como dar errado desse jeito. Quando você oferece de coração, é genuíno, você está querendo ver o bem, o melhor daquela pessoa, ela vai receber isso e vai te trazer outras pessoas. E isso foi uma consequência. Foi assim que a clínica foi crescendo. Então, o foco foi muito importante, mas planejamento também é importante também.
Ó, vou trazer alguns pontos aqui, depois eu quero te ouvir também, César, mas o que eu percebi, experiência do cliente, de pensar, então, fazer coisas não escaláveis, principalmente no início, para criar essa experiência uau e até ir descobrindo os processos para ser possível duplicar. Isso. Colocar o outro segundo ponto, você não foi exatamente do nada, você já tinha alguma experiência de estar fazendo os atendimentos anteriormente, não foi, eu saí do zero para a clínica e acredito que o apoio do César aqui também, de certa forma, imagino que deve ter contribuído bastante até com essa parte administrativa, outras questões, e colocando, eu achei legal você falar também dessa mentalidade do vai dar certo. É como eu já visualizei aquilo acontecendo e eu acredito que vai dar certo. Eu fiz dar certo com e de repente eu vou entender que tem modelo de clínica, Isso. disposição em investir para aprender com outros empresários e negócios, como que eu posso transformar isso em uma clínica que de repente tem ginecologia, outras coisas mais, mas começar com esse foco. Lembrei até da história da Amazon, que o Jeff Bezos começou vendendo só livro, e era livro, mais nada. E depois que os livros, acertou bem nos livros, conseguiu dominar, de certa forma, assim, destacar bem o mercado de venda de livros, vamos expandir para outras coisas. Aproveitando só que você tocou nesse ponto de investir, né, em aprender, investir em pessoas que possam te ensinar, não só modelar, mas pegar na sua mão e te ajudar, foi nesses grupos de mastermind, nesses grupos de empreendedorismo que nós dois, além da clínica, criamos as outras empresas. Então, quando você está nesse ambiente em que você tem uma mentalidade muito expandida, você não volta, você não consegue regredir, você só quer um pouco mais. E nesses ambientes te proporciona esse crescimento, essa visão de expandir, de crescer. E foi nesses lugares que a gente conseguiu crescer ainda mais, não só a empresa, mas as outras que surgiram nesses negócios. Fantástico. Exatamente. Fala um pouco da sua visão sobre pontos que acredita ser chave para a clínica estruturar, para as outras empresas também. Eu vou resgatar um pouquinho esse assunto do foco que vocês colocaram aqui, porque dentre o meu perfil empresarial, o meu perfil comercial, é doloroso quando você põe foco e você precisa acreditar naquele foco. Porque enquanto a Lorena acreditou, ela falou, não, vamos nichar, vamos colocar aqui. E eu, como um comercial, falo, não, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer gente, a gente precisa fazer volume, vamos reduzir preço, vamos aumentar a capilaridade. Então, é doloroso. Só que, vocês citaram aqui, né, que eu fui o apoio da Lorena, mas a Lorena foi um apoio muito grande para que eu continuasse acreditando nessa ideia. Então, a Lorena, ela tem uma visão de negócios, ela tem uma visão de concentração naquilo que ela acredita, que foi muito importante para mim. Eu, como uma pessoa que quer ver números, que quer focar em resultados, né, da minha parte administrativa, eu queria capilarizar, mas ela trouxe, não, vamos focar, vamos trazer isso daqui, vamos acreditar nesse ponto. Então, é muito interessante como vencer essa dor e acreditar e dar o salto da fé gera muitos resultados também. E você foi um case de sucesso. Eu lembro que quando a gente encontrou lá atrás, você não estava com esse corpo que tá. Eu fui o paciente zero, eu fui o marco zero, né? Então, quando a Lorena começou com essa ideia desse projeto aí, antes da clínica, antes do online, no processo da pandemia, assim como muitas pessoas acabaram tendo a sua saúde prejudicada, eu também tive. Trabalhava numa multinacional e trabalhava de dia, de noite, de madrugada, me reportava para o Japão, então era aquela rotina louca, uma alimentação péssima, e acabei engordando bastante, fiquei no sobrepeso. Enquanto isso, ele cuidava de toda a rotina do nosso filho, com 1 ano e pouco, além de trabalhar todo o que ele precisava, fazer todas as entregas da empresa, eu preciso ressaltar isso daqui. Ele fazia toda a rotina do nosso filho de modo impecável, uma criança de 1 ano e pouquinho. E isso fez, né, com que acabasse um pouquinho a qualidade de vida e o estresse aumentando, ele foi engordando no período. E quando a Lorena começou, ela falou assim, vamos fazer acontecer, vamos mudar de vida.
E nesse start, quando a gente decidiu, né? Quando eu decidi, na verdade, porque a decisão tem que vir da gente, né? A mudança de vida tem que vir da gente. Quando eu decidi, não vou mudar de vida, e eu sabia que eu teria o apoio dela na parte da medicina também, no dia seguinte eu já mudei as minhas rotinas. Então, além dos protocolos que eu fiz lá, que são incríveis, resultados muito rápidos, mas comecei a acordar muito cedo. Acordei 5:30 da manhã, no máximo 6 horas, fazia um treininho ali no quintalzinho de casa, com cordinha abdominal, flexão, galão de detergente, o que eu tinha em casa, atrelado a uma alimentação também mais saudável, com orientação também da Lorena. E em 2 meses eu consegui recuperar, perdi 15 quilos em 2 meses. Parabéns, cara. Parabéns, nossa, muito bom. Vou até deixar a foto do antes e depois na tela para quem quiser ver como ficou. E agora compartilhe um pouquinho também sobre grandes desafios que vocês tiveram no meio dessa trajetória. Se for para compartilhar um pouco de erros cometidos e acertos. Coisas que falam, nossa, esse foi um grande acerto, ainda bem que a gente tomou essa decisão, e esse aqui foram erros que foram aprendizados, né? A gente teve grandes desafios no processo todo, na rotina, em como a gente ia organizar a nossa vida. Eu tive um desafio pessoal de casal muito grande, porque eu queria ir numa velocidade muito rápida, o César queria dar uma segurada, dar uma freada, e quanto mais eu tentava ir, mais ele me puxava, falava, calma, não, você está indo muito rápido, vamos devagar, vamos fazer cálculo, vamos medir, fazer cenários, ver como que a gente vai dar esse próximo passo, e eu naquela vontade de fazer acontecer, queria ir muito rápido. Então, a gente teve desafios dentro da empresa, no CNPJ e também no CPF, como pessoa, como casal, como marido e mulher. E a gente teve, depois que a gente conseguiu alinhar isso tudo, a gente viu que a gente tinha ali o cenário perfeito, uma pessoa para fazer a gestão e equilibrar toda a parte que precisa ter mais calma, mais cautela, e eu, na minha visão, mais de expansão. Um outro desafio que a gente teve muito grande também foi a questão da obra, que sugou nossas energias, estourou orçamento, por mais que foi planejado, e olha que nós planejamos bastante, calculamos tudo, mas os imprevistos de obra são muito grandes, assim, e desgastantes. Desgastou muito a nossa energia para continuar, mas conseguimos vencer. Essa foi uma grande vitória, eu acho que a obra foi uma grande vitória da gente passar. E um grande acerto foi estar aliado com pessoas que estão nos ajudando a crescer e organizar a clínica e as nossas empresas de forma estruturada, para a clínica e para as outras empresas crescerem e serem vendidas ou passar para uma outra geração, enfim, para ser uma empresa realmente saudável. Sem essa orientação, provavelmente a gente seria uma empresa familiar fadada a não dar muito certo, ou ficar ali trocando 6 por meia dúzia, não entendendo realmente o que é a saúde financeira da empresa, que é totalmente diferente da familiar. Bom, compartilhe com a gente, tem algum ponto aí que queira diferente? Eu acho que o primeiro ponto de acerto que nós tivemos, e que foi um grande desafio, foi abrir a primeira clínica, porque a gente abriu no ápice da pandemia. Então, assim, como abrir um negócio nesse momento, né? Ainda não tão capitalizados, a gente estava no processo de nascimento do nosso filho, então grandes investimentos com a casa, né, com a reforma, com o quarto, com tudo que envolve uma criança, um recém-nascido. E em pouco tempo a gente ainda não estava tão financeiramente estável, mas eu acho que esse foi o grande acerto, esse salto da fé que a Lorena acreditou, e eu pulei do lado dela, um pouquinho para trás, mas eu pulei. Esse foi o primeiro grande acerto, né? Essa transformação, e que me fez entender essas possibilidades, o potencial que eu mesmo tinha e desconhecia, porque eu trabalhei, como eu disse, durante muito tempo em grandes corporações, mas trabalhava para os outros, o que não tem nada de errado, mas grande dedicação, uma dedicação extrema e uma qualidade de vida muito ruim por aquele cenário construído, né? Posso contar uma historinha rapidinho, depois eu continuo falando?
Quando eu comecei a atender, eu era secretária, eu era a pessoa que fazia a nota fiscal, eu era a pessoa que fazia a organização das finanças, eu era tudo. Eu era a empresa inteira. Fazia os agendamentos, Tudo. as cobranças. Tudo, eu fazia tudo. E nesse momento ele ainda estava trabalhando em home office com a outra empresa e cuidando do nosso filho. Aí chegou num momento que eu falei assim, eu preciso da sua ajuda ou eu vou ter que contratar alguém. Não contrata ninguém ainda não, tá muito cedo. Falei, não, então vem me ajudar. Não, mas espera aí, vamos ver se esse negócio ainda vai funcionar, ainda não tá muito assim. Eu falei, tá bom, vou ter que convencer ele no financeiro, né? Porque precisa de números. E a gente fez uma semana de atendimento fora de São Paulo, na cidade dos meus pais. E nessa semana, em 5 dias, a gente conseguiu faturar o que seria o proporcional para mais de 6 meses no emprego que ele tinha. Aí eu falei, agora você está confiando em mim? Agora você me dá um pouquinho só de crédito? Eu estou te mostrando em números. Faço até um gráfico se você quiser. E foi a partir daí, com a visão de que, realmente isso pode dar certo, aí ele veio para somar as forças e ajudar a estruturar tudo que precisava. Só para pegar um paralelo que eu lembrei aqui, quando eu fui montar meu negócio, minha empresa nasceu em 2015, só que no início assim, praticamente sem faturamento, do jeito que dá, e ali a minha esposa, ela trabalhava no banco. Então ela tinha uma segurança, um salário ali, Sim. Ok, estava no banco e tal. E aí eu falei, vem trabalhar comigo. E ela falou assim, não sei não, esse negócio. Foi o ponto que foi interessante, que aí chegou um momento que eu falei assim, eu consigo pagar ela aqui. Eu no primeiro momento contratei pessoa, aí depois eu contratei outra pessoa, tava eu e mais 2. Aí eu pensei assim, nossa, mas se a Lorena, minha esposa também chama Lorena, vier trabalhar comigo, acho que ela vai poder me ajudar bastante. O que eu tive que fazer? E não é fácil. Eu dispensei essas 2 pessoas e eu ofereci, para ter ideia, era quase como se fosse assim, eu ganhava menos do que ela, o negócio para pagar para ela vir trabalhar comigo na época, e foi uma coisa que deu muito certo, o negócio cresceu bastante, mas esses momentos é um momento de um risco que a gente tá vendo e talvez outras pessoas ainda não estejam vendo. E se eu esperar o outro ver para depois eu querer ver, é perigoso. Gostei da... E o grande fato que faz crescer dessa forma é a visão de dono. As 2 pessoas que te ajudavam antes não têm a visão de dono que você e ela têm. Exato. E foi o que aconteceu com a gente. Qualquer outra pessoa que eu colocasse para me ajudar naquele início, não ia ter a visão de crescer e de fazer dar certo que nós 2 tínhamos. Essa visão de dono fez toda a diferença. E esse é um ponto que é difícil de um colaborador entender exatamente isso, porque... Se o colaborador realmente tiver essa visão de dono, é mais fácil até de alguém falar, cara, você não quer virar meu sócio? Exatamente. Porque todo dono, ele tá procurando isso, alguém pra... Só que às vezes falar assim, é desafiador. Tal. Esse intraempreendedorismo que eu digo, desafiador de perceber, nossa... todo dono de empresa quer alguém que resolve problema. E se tiver pessoas... Gosto de dizer que o empresário ele acorda desempregado e ele tem que pensar uma forma de gerar valor para um número suficiente de pessoas para que as pessoas paguem ele. Se tiver alguém também falando, nossa, eu quero te ajudar a gerar valor para mais pessoas ainda e se tornar um braço realmente significante, isso tem valor para qualquer negócio. Tem. E compartilhe um pouco da sua visão, César. Não, é exatamente isso. E quando... a gente tomou, né, quando eu tomei essa decisão de, ok, agora oficialmente eu vou sair da empresa, porque até então eu trabalhava no back-office ali, então muitas vezes com um foninho de ouvido, fazendo reunião na multinacional e atendendo o paciente ali na clínica, porque eu já estava atendendo na clínica para ajudar a Lorena, mas quando a gente tomou essa decisão, ok, agora eu vou sair realmente e vou entrar para o negócio. Aí o jogo virou. Né? Aí a dedicação, o esforço era integral, já era alto antes, mas aí se tornou integral porque a gente precisaria fazer acontecer também da minha parte, e foi quando a gente começou a pensar grande, foi quando a gente começou a falar, olha, realmente aqui já não comporta tanto estruturalmente quanto em entregas, né? O que a Lorena entrega
entregava lá naquela clínica, a gente já começou a enxergar, aqui já não cabe, a gente precisa de um espaço maior. E essa decisão também de mudar foi uma grande decisão, foi uma decisão muito importante. E apesar de todas as dificuldades, ela foi essencial para a gente, porque nos abriu muito mais a cabeça enquanto empresários. E hoje a gente está muito mais preparado para assumir grandes desafios. Então, cada desafio que você vence te prepara para o segundo, para o terceiro, para o quarto, porque empreendedorismo é isso. Nunca tem fim. Sempre a gente vai estar em fases de vencer novos desafios. Legal, muito. E fala agora um pouco também sobre como que vocês organizam a rotina para conseguir, de certa forma, fazer as coisas saírem. Como equilibrar um pouco de ter sanidade mental e de conseguir fazer o negócio caminhar sem depender exclusivamente de você para tudo, mas que você também consiga ter o olhar, fazer as atividades, entrar no estratégico, entrar no operacional às vezes e assim por diante. O importante que a gente entendeu é ter tudo mapeado e roteirizado. Então, o nosso time como um todo tem as funções muito bem claras e definidas. E não somente no verbal, a gente tem isso roteirizado. Então, todo mundo sabe o seu papel, todo mundo sabe a sua alçada, todo mundo sabe até onde pode ir, até onde é o seu quadradinho, e isso facilita muito a rotina. Quando não se tem isso mapeado, se gera muita demanda e retrabalho. Então a gente entendeu que quanto mais a gente evitar o retrabalho, e isso vem de um esforço lá atrás, de quando eu e a Lorena começamos, quando éramos só nós dois, a gente entendeu que o espaço era muito importante, que a delimitação de regras, que o mapeamento das rotinas, e quando a gente cresce, quando a gente escala, a gente trouxe essa estratégia junto com a gente. Então, hoje a gente consegue manter a nossa qualidade de vida, a gente consegue acordar num horário para levar o nosso filho para a escola, tomar café da manhã com ele, para a gente fazer nossas atividades físicas, para só depois a gente começar o nosso dia profissional, ter tudo isso mapeado durante o dia, né, a rotina do trabalho. Finalizou o trabalho, a gente sabe que a gente vai para casa, às vezes vai ter algumas reuniões ou outras, mas tudo isso faz parte de um contexto que já está claro para a gente. Então, facilita. O planejamento e as prioridades, elas são importantes demais para a gente conseguir fazer isso. Tanto o operacional quanto o estratégico e a rotina, ter vida, ter qualidade de vida, saúde mental. Então, está muito certo na nossa vida que a gente tem as prioridades com a nossa vida, com a nossa família, nosso filho, que é tomar café da manhã com ele, levar para a escola, e aí a gente vai para o cenário do business, aí a gente entra no cenário da empresa e tem horário para acabar também. A gente não leva trabalho para casa, a gente tenta ao máximo limitar o que é da clínica ao período que nós estamos lá, eu principalmente, porque eu quero chegar em casa, eu quero fazer a rotina da noite com ele, dar jantar, brincar e dormir, e ter qualidade de vida depois, eu e ele. Então, a gente tem muito certo na nossa rotina o que é prioridade e o planejamento que a gente faz para isso dar certo. Porque no meio do dia, um monte de coisa vai acontecer, pode tirar a gente da rotina, mas o início e o final do dia a gente está muito certo do que vai acontecer. É fazer sentido no que a gente se propõe enquanto empresários, né? Porque se ter uma vida só de empresários e esquecer o lado pessoal, acaba que perde o sentido em algum momento. Então, a gente atrela muito bem essa qualidade de vida, o lazer, a felicidade de uma vida em família com a importância e a necessidade de estar bem estruturado na empresa. Muito, muito bom. E agora uma pergunta, o que é dinheiro para vocês? Uma boa pergunta, acho que... Dinheiro, eu acho que hoje é o que permite a gente desfrutar e usufruir de coisas que só o dinheiro paga. Mas a gente está conseguindo ver que ele é só algo a mais. Ele não é o foco principal. É uma consequência de todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, e ele acontece naturalmente. A gente escuta muito isso
nos grupos que a gente participa, né, de quando você tira o dinheiro da frente, ele acontece naturalmente, realmente é. A gente focou muito na nossa família, na nossa estrutura de saúde física e mental e proporcionar isso para os nossos pacientes, e aí o dinheiro veio como consequência. E é muito bom ter dinheiro porque ele te possibilita desfrutar de muitas coisas, mas hoje ele não é o foco principal das nossas vidas, dos nossos objetivos. Ele acontece naturalmente, porque a gente instituiu uma forma de trabalho muito gostosa. Para mim foi um cenário de percepção mais complicado, mais complexo, eu diria, porque imagina, uma pessoa com mais de 20 anos que é focado em resultado, sempre foi focado em trazer aumento de faturamento, aumento de vendas, e de repente, nessa concepção de que o dinheiro não é o fim, ele é uma consequência, ele é um resultado, né? Então, quando a gente entende que vamos fazer um trabalho com excelência em qualidade, com foco no sucesso do cliente, no nosso caso do paciente, fazer com que as coisas cresçam de forma estruturada, fazendo grandes investimentos ao invés de captação de recursos. Então, hoje, boa parte dos nossos recursos é reinvestido nos nossos negócios ou na nossa vida, mas quando a gente tira esse patamar do cifrão e a gente começa a investir não somente nas empresas, nas pessoas e na nossa vida, como a Lorena disse, ele acaba vindo naturalmente, porque você oferece algo que o mercado não oferece tanto, que é algo com muita qualidade, com muita verdade, com muito carinho. E quando o nosso cliente ou o paciente sente isso, realmente, ele vem naturalmente. Muito bom. Agora, colocando um pouquinho, foi legal entender essa trajetória, imaginando, vou pensar um profissional de saúde, que talvez está nesse momento que a Lorena estava lá atrás. Nossa, eu estou estressado, estou fazendo plantão recorrentemente, eu estou num momento que eu não estou tendo tempo para o meu filho, ou às vezes até atendendo, mas se perdendo dele mesmo. O que você traria de conselho para essa pessoa ou estratégias que poderiam ajudar esse profissional de saúde começar a pensar um pouco mais como empresário e ter um pouco mais de tempo para ele? Lógico, tem trabalho, tem dedicação, mas sendo possível equilibrar um pouco mais. Acho que o foco principal seria a pessoa pensar dentro do cenário que ela trabalha, dentro da realidade dela, o que ela pode transformar em algo que não dependa exclusivamente dela. Quando a gente é autônomo e dentista, fisioterapeuta, médico, que a gente precisa trabalhar para ganhar, a gente é quase um escravo de luxo, porque se você não trabalhar, você não vai ganhar. Então, pensar em algum cenário em que tenha pessoas trabalhando junto com você, ou que você crie um produto que ele possa ser vendido independente do seu horário de trabalho. Então, esse cenário, quando a gente entendeu que não podia tudo depender de mim, a clínica ela não pode depender de mim, os pacientes que estão ali, eles não podem estar ali apenas através do meu atendimento, a gente entendeu que a clínica ela precisava expandir por isso. E a dicas, né, o conselho, a orientação para essa pessoa que está no mesmo cenário é entender o que ele pode fazer ali, o dentista ou o psicólogo, o fisioterapeuta, que pode agregar mais valor no atendimento dele, para ele ter outras opções de ganho financeiro ali, ou não, se ele quiser manter só ele sozinho como centro do negócio, ele agregar muita qualidade, muita entrega de valor e aumentar o preço dele. Muito legal isso que você falou, e até porque são visões e ambições diferentes. Igual, tem uma frase do fundador da Virgin lá, o Richard Branson, que ele fala o seguinte, perguntaram para ele, isso me chamou muita atenção, perguntaram para ele, por que você acredita que tem tão poucos bilionários? E a resposta dele foi curta e que me falou, cara, faz sentido. A resposta dele foi, é porque pouca gente pensa em ser. Então, o que ele está querendo dizer, é real muito isso. Talvez, por exemplo, eu não sei se eu penso em ser bilionário, que é um número distante ainda. Então, se pouca gente pensa em ser, pouca gente está pensando nas estratégias para chegar nisso. Então, da mesma forma, colocando, às vezes, uma pessoa que está como autônomo e não quer ter equipe,
Então tem um número muito menor de pessoas que está pensando assim, não, vamos montar um time, vamos... Não é todo mundo que pensa, né, nesse ponto. E talvez seja esses pontos para abrir a visão, porque tem outra visão que eu compartilho também, que não necessariamente, vou pegar aqui o fundador da... Pode ser em qualquer empresa, o fundador da Apple, o fundador do McDonald's, do que for, precisa trabalhar mais do que o entregador. Mas ele tem que trabalhar mais inteligente, ele tem que entender e se capacitar de uma forma que nem todo mundo está disposto a fazer essa capacitação, abrir essa visão, alguns pontos. E quero colocar aqui também, imaginando, vou colocar agora uma pessoa em um outro momento. Talvez já tenha uma clínica, tá com atendimento, talvez só tá em algum nicho, mas está pensando em fazer isso que vocês fizeram de, peraí, deixa eu colocar um ginecologista, deixa eu colocar... Como vocês fazem para trazer bons profissionais, algum filtro, alguma coisa? Porque eu imagino também é um desafio, porque não até para ter um alinhamento de valores entre o que a clínica quer proporcionar. Tem alguma recomendação que vocês trariam? A gente está com essa visão de abrir espaço para novos profissionais e nós estamos conversando com vários deles, mas tentando sempre alinhar os valores e o que é importante para a gente manter dentro da clínica. Uma coisa que é importantíssimo para a gente dentro da clínica é que todo mundo trabalhe feliz, todo mundo tenha um ambiente saudável e goste de estar ali, respeitando a ética, né, as entregas profissionais que a gente tem que entregar para o nosso paciente, mas a pessoa tem que estar feliz ali dentro. Então, a gente conversa bastante com essa pessoa, entende qual que é a realidade que ela está vivendo hoje, alinha as expectativas, porque tem que estar bom para os dois lados e a gente precisa entender qual é a expectativa dessa pessoa que está vindo para dentro da clínica e passar para ela tudo que é de valor que a gente tem hoje para estar muito alinhado e evitar os grandes atritos. Mas uma coisa que a gente sempre aprendeu nos nossos grupos lá de empreendedorismo você tem que demorar muito para contratar ou para fazer uma parceria com alguém e demitir rápido ou desfazer rápido algum negócio que você vê que não está indo bem. E ainda sobre valores, uma das coisas que rege dentro das nossas empresas, sobre as pessoas, é que caráter, ética são características essenciais. Habilidades técnicas são características treináveis. Então, se a gente identifica que um colaborador, que um parceiro nosso tem caráter e ética, ele já tá muito tranquilo que a gente está enxergando ele e está disposto. Porque o que falta de habilidades técnicas, a gente vai treinar, a gente vai ajudar, a gente vai capacitar, a gente vai fornecer as ferramentas. E o que eu vejo é muito o contrário. A busca por profissionais é justamente pelas habilidades técnicas, mas não avalia o caráter e a ética dessa pessoa, o comprometimento, o brilho nos olhos. Então, hoje o nosso time, ele é formado não pelos melhores profissionais, mas por aqueles que chegam para trabalhar com o olhinho brilhando, com vontade, com energia, que eu sei que eu posso... Desejam ficar melhores todos os dias. Exato, e que eu sei que eu posso me ausentar da empresa, deixar a empresa na mão deles ali pelos momentos que são necessários e que eu estou tranquilo. Nós estamos aqui agora, a empresa está lá funcionando com o nosso time e a gente está aqui em paz. Legal, muito legal. E colocando, qual que é a visão que vocês têm de profissionais para a clínica como um todo? Por quê? Tem diferentes tipos de clínicas. Às vezes tem clínica que vai mais para o lado de estética, tem clínica que traz médico geral, clínico geral, que vai atender todo. Como que é a visão para a clínica de vocês hoje? É interessante você perguntar isso, porque as outras especialidades que a gente já tem, a ginecologia e a dermatologia, surgiu por uma necessidade natural, que foi uma demanda dos pacientes trazendo. Então, os pacientes vinham para a clínica, principalmente para tratar obesidade e sobrepeso, eles começavam a emagrecer, melhorar a sua rotina, ficavam muito felizes, começavam a se olhar melhor no espelho, a autoestima sobe, eles queriam se cuidar mais. Então, nossa, doutora, ficou essa gordurinha localizada, eu queria tratar ela. Não, vamos dar um jeito nisso, vamos arrumar um profissional, vamos resolver essa questão. E as mulheres, meu público, eu tenho um grande público feminino, que elas
precisam também de um acompanhamento ginecológico anual, e aí veio também essa demanda de fazer tudo no ambiente só. Então, vão surgindo demandas e a gente está analisando cada uma delas. Então, tem a questão da nutricionista, que nós temos lá na clínica, existe a possibilidade também de um psiquiatra ou psicólogo, porque tem uma demanda muito grande para os tratamentos de obesidade, tratar uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou uma compulsão, um transtorno, né, que está sempre muito associado a esse quadro de obesidade e sobrepeso. Então, foram surgindo demandas e a gente foi julgando ali, analisando qual que seria mais interessante para os pacientes. Muito legal. Um ponto importante sobre o nosso time e as pessoas que estão lá com a gente é a nossa visão com relação à imagem que a gente vende para os nossos pacientes, porque tem muitos estudos que mostram que o seu cliente ou o seu paciente, ele te compra nos 3 primeiros segundos em detrimento da sua imagem. Então, a gente investe nos nossos colaboradores, no nosso time, também com os nossos entregáveis, que é saúde. Então, todos os protocolos que nós temos na clínica, os nossos colaboradores, a gente investe neles para que eles tenham qualidade, para que eles tenham saúde, para que eles tenham uma boa aparência. Tudo isso faz parte do processo comercial da empresa. Então, se a sua empresa, se o seu time não é o que você vende, fica mais difícil você convencer as pessoas, convencer que eu digo no sentido de que elas acreditem, se dentro da sua empresa você não tem um time adequado. Então, todos os nossos colaboradores passam por não somente por qualificação profissional, mas também a gente fornece toda a parte de saúde e tudo que a gente entrega na clínica. Fantástico. E achei um ponto importante para quem está assistindo entender, não foi simplesmente olhar o mercado, foi olhar para o cliente. Porque, às vezes, se eu for olhar para o mercado, é difícil até construir algo realmente sólido, porque o mercado, em qualquer que seja a área, vai ter altos e baixos. Então, se eu pensar assim, nossa, estética está muito em alta, deixa eu colocar aqui, ou não, mas o clínico geral todo mundo precisa, deixa eu colocar aqui, mas antes de pensar nisso, e óbvio, pode chegar um momento que vai ter tudo isso, mas deixa eu ouvir, nossa, tem muitas mulheres, tem já um público de mulheres relevante, acredito que dá para encaixar isso daqui, não é só pelo mercado, e é claro que, vou colocar, mulheres sempre vão precisar de ginecologista, só que não adianta se eu tenho uma clínica que atende principalmente homens, e aí de repente eu falar assim, então se as mulheres precisam de ginecologista, deixa eu abrir aqui, eu tô quase que criando um negócio do zero, que demora muito mais para dar tração. Dessa forma, é possível ter um tracionamento e um risco muito menor, consegue mitigar o risco e consegue ter muito mais potencial de retorno mais rápido. Gostei dessa... A verdade é que a gente percebeu que tudo que a gente precisa ter dentro da clínica, o nosso paciente diz pra gente. Se a gente escuta nosso paciente, né, se as empresas escutam seus clientes, eles dizem tudo o que eles querem. A gente só precisa estar atento a isso. E essa demanda, ela foi surgindo dessa forma, de escutar, de entender qual que era a necessidade desse paciente, o que ele estava buscando para a vida dele. E esse feedback é tão legal que, recentemente, um paciente que ainda não conhecia a nossa clínica nova, que tinha sido atendido pela última vez na clínica antiga, e ele foi lá, né, retomou o tratamento dele, ele chegou lá na clínica, depois de ter passado por toda a experiência, que a gente tem uma jornada do paciente, né, depois de ele ter passado por toda a jornada do paciente já adaptada para o novo negócio, no final, fui conversar com ele, a gente tem esse hábito de conversar com todos os pacientes, eu tomo uns 8, 9 cafés por dia, porque eu faço questão de ter essa experiência com o paciente, e eu perguntei para ele, nossa, e aí, me conta, como é que foi a sua experiência nesse ambiente novo? Ele falou assim, cara, a clínica tá linda, mas se vocês tivessem continuado lá, nada teria mudado, porque o importante era a qualidade do atendimento que vocês davam, não o lugar. Claro que vocês estão de parabéns, só que a qualidade do atendimento, que é o que me importa, permanece. Fantástico. Esse feedback para mim foi muito forte. É muito gostoso isso. E gostei dessa visão, e se fosse para colocar, assim, alguma mensagem que vocês gostariam de passar para quem está assistindo, se for, não precisa ser uma frase, pode ser ou não, tanto faz, mas se fosse para pegar uma ideia, algo que vocês acreditam que as pessoas deveriam levar isso mais a sério, ou acreditar, ou que é um princípio
para você? Tem uma frase que está muito forte, ela é muito recente, foi do último encontro que a gente teve, e ela resume muito tudo que a gente passou nesses últimos 4 anos. Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo de empreender, o processo de ter uma empresa, ele não é fácil. Tem muitos obstáculos, você vai passar por muitas provações, com muitos desafios, que vai dar vontade de desistir, mas lá na frente você vai desfrutar daquele propósito, você vai desfrutar aqueles benefícios todos de ter um negócio legal que você construiu muito sólido, com muita verdade, com muito amor. Então, essa frase ficou muito forte em mim nesses últimos encontros que a gente teve, que só vive o propósito quem aguenta o processo. Sobre isso, é 100% sobre isso. Foram muitas dores vencidas, foram muitos desafios, porque principalmente as redes sociais mostram muito a questão só do sucesso, mas nós passamos por muitos desafios, foram várias barreiras e muros que a gente teve que sobrepor, e eu acho que é isso, né? A gente venceu todos os processos para viver esse propósito. Muito bom. E como que o pessoal faz para encontrar vocês? Quem quiser saber mais sobre o trabalho, quem quiser passar por um processo de emagrecimento saudável? O Núcleo LB, a clínica, ela está na Zona Sul de São Paulo. Inclusive, está super convidada a tomar o melhor café expresso feito pelo César. E as redes sociais também, @doutora Lorena Balestra, em todas as redes. Ou no site, que eu nunca me lembro exatamente o nome. A gente vai deixar aqui na descrição. Vou deixar na descrição. Obrigada. E será um prazer receber você lá e todos que estão nos ouvindo para ter mais saúde, mais qualidade de vida, para transformar a sua vida, resgatar a sua autoestima e trabalhar melhor, deixar a sua empresa mais saudável, porque você precisa estar saudável para transformar o ambiente que você vive, contaminar, né, contagiar a sua equipe para que eles sejam mais saudáveis e mais produtivos também. Então, é uma transformação de vida realmente que os pacientes passam com a gente. Muito bom. Exatamente. E deixar o telefone, né? Se quiser, eu posso até deixar aqui na descrição. Se Perfeito, quiser falar também. É o 11 99 334 4130, mas a gente deixa aqui todos os contatos da clínica para você. E agora, só uma curiosidade final. O que vocês usam? Vamos pegar aqui estratégia de sucesso do cliente, ou vou colocar a jornada desse cliente depois que ele entra, se puder compartilhar um pouquinho disso também. A jornada do paciente foi uma das primeiras estratégias que nós criamos, que nós definimos, porque a gente sempre entendeu que precisava ter um mapeamento desse atendimento. Então, desde o momento que o paciente entra em contato pelas redes sociais, ou pelo marketing, ou pelo WhatsApp, através de indicação, a gente tem scripts. Essa padronização do atendimento, mas uma padronização com qualidade, ela te ajuda a mitigar erros, né? A diminuir falhas. Então, planeje o seu atendimento. É o que a gente sempre dá de dica. Não faça nada por acaso. Tenha pessoas especializadas para cada área que você vai fornecer de atendimento, de produto ou de serviço. Então, no nosso caso, a gente entendeu que esse mapeamento, essa roteirização de cada passo que o paciente tem. Então, ele entrou em contato, ele agendou, ele chegou na clínica, ele vai ter um processo de atendimento, pré-consulta, a parte no caso do médico, tem também uma roteirização de como ele vem receber esse paciente, conduzir até o consultório, o modo do atendimento, o modo como é passado, os protocolos e também, consequente, como é passado, em casos específicos, orçamentos, até o momento que ele vai embora. Tudo é mapeado, tudo tem uma padronização de atendimento. Não só o momento que ele vai embora, mas o pós-consulta, o pós-procedimento, até a próxima consulta dele, ele está sendo acompanhado, e tudo isso é metrificado. Então, o paciente está vindo mais pelo lead que está vindo lá do marketing, da onde é esse lead, é do Instagram, é do site, ou esse paciente, esse mês teve mais indicações do que o outro, então vamos metrificar isso daqui, vamos investir mais nesse ponto do que no outro, né? Até para a gente gerenciar o financeiro de investimentos também, isso é importante. Da onde esse paciente vem, o quanto ele está sendo eficaz naquela
naquele investimento financeiro para o lead ou para uma indicação. Então, a gente tem tudo muito mapeado e, principalmente, a experiência do cliente no pós-consulta. A gente não pode abandonar esse paciente até daqui 45, 50 dias, até ele voltar na consulta. Então, todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal. Se você passar em consulta comigo e precisar falar comigo, você não vai falar com a minha secretária. Você vai falar diretamente comigo. A minha secretária vai te dar todo o suporte para fazer o agendamento, ver o horário que cabe melhor na sua agenda, mas em relação ao seu tratamento e a tudo que diz respeito ao que você vai usar ou que está sentindo, você vai falar diretamente comigo. Então, isso a gente consegue também trazer esse paciente cada vez mais perto e mais dentro do nosso protocolo. Muito obrigado. Pessoal, tem mais, se quiser completar com mais alguma coisa, César, também, mas para quem não segue o canal, se inscreve aqui no canal, siga o canal, segue também a Lorena Balestra. Eu vou deixar as redes sociais, os contatos deles aqui abaixo da descrição desse vídeo. E se você não está inscrito no canal, lembra de se inscrever, deixa o seu comentário. Se tiver alguma pergunta para fazer, até se quiser alguma pergunta sobre emagrecimento saudável, vai lá no Instagram. E se tiver algum recado final para passar para o pessoal. Só gratidão, obrigado por essa oportunidade, ela foi ímpar para a gente, tá podendo contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa entrega, né? Apresentar a Lorena, que é uma inspiração para mim todos os dias, então muito obrigado por essa oportunidade. E parabéns a vocês, é legal depois... essa questão até de empreender em casal, eu acho fantástico isso. Eu também tenho a minha esposa que empreende junto comigo. Tem os desafios e tem muita coisa boa nesse processo. Parabéns. Isso aí. Pessoal, então se inscreve no canal, deixa o gostei se ainda não deixou o gostei aqui nesse vídeo. Leva só um segundo e ajuda a gente pra caramba. As redes sociais deles estão aqui abaixo, as minhas redes sociais também. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Abraço, até o próximo episódio.